O Sínodo dos Bispos é um processo de escuta e discernimento, aberto pelo Papa Francisco. A primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que acontece em Roma de 30 de setembro a 29 de outubro de 2023, foi um passo considerado importante neste processo. Neste vídeo veremos uma carta onde os bispos participantes da Assembleia refletem sobre as principais conclusões do encontro. Antes de irmos ao assunto da carta, te convido a deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. É interessante notar que na carta apresentada, os participantes do Sínodo destacam a importância da escuta dos mais pobres, da conversão pastoral e missionária, e da sinodalidade como caminho para a comunhão e a missão da Igreja. Vamos à carta. Carta da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos ao Povo de Deus. Queridas irmãs e irmãos, ao chegar ao fim dos trabalhos da primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, queremos, com todos vós, dar graças a Deus pela bela e rica experiência que tivemos. Vivemos este tempo abençoado em profunda comunhão com todos vós. Fomos sustentados pelas vossas orações, trazendo conosco as vossas expectativas, os vossos questionamentos, e também os vossos receios. Já passaram 2 anos desde que, a pedido do Papa Francisco, iniciamos um longo processo de escuta e discernimento, aberto a todo o povo de Deus, sem excluir ninguém, para o caminhar juntos, sob a guia do Espírito Santo, discípulos missionários no seguimento de Jesus Cristo. A sessão que nos reuniu em Roma desde 30 de setembro foi um passo importante neste processo. Em muitos aspectos, foi uma experiência sem precedentes. Pela primeira vez, a convite do Papa Francisco, homens e mulheres foram convidados, em virtude do seu batismo, a sentarem-se à mesma mesa para participarem não só nos debates mas também nas votações desta Assembleia do Sínodo dos Bispos. Juntos, na complementaridade das nossas vocações, carismas e ministérios, escutamos intensamente a palavra de Deus e a experiência dos outros. Utilizando o método do diálogo no Espírito, partilhamos humildemente as riquezas e as pobrezas das nossas comunidades em todos os continentes, procurando discernir aquilo que o Espírito Santo quer dizer à Igreja hoje. Assim, experimentamos também a importância de promover intercâmbios mútuos entre a tradição latina e as tradições do Oriente cristão. A participação de delegados fraternos de outras igrejas e comunidades eclesiais enriqueceu profundamente os nossos debates. A nossa Assembleia decorreu no contexto de um mundo em crise, cujas feridas e escandalosas desigualdades ressoaram dolorosamente nos nossos corações e conferiram aos nossos trabalhos uma gravidade peculiar, tanto mais que alguns de nós provinham de países onde a guerra deflagra. Rezamos pelas vítimas da violência e assassina, sem esquecer todos aqueles que a miséria e a corrupção atiraram para os perigosos caminhos da migração. Comprometemo-nos a ser solidários e empenhados ao lado das mulheres e dos homens que operam em todo lugar do mundo como artesãos da justiça e da paz. A convite do Santo Padre,
demos um importante espaço ao silêncio para favorecer entre nós a escuta respeitosa e o desejo de comunhão no Espírito. Durante a vigília ecumênica de abertura, experimentamos o quanto a sede de unidade cresce na contemplação silenciosa de Cristo crucificado. A cruz é, de fato, a única cátedra daquele que, dando a sua vida pela salvação do mundo, confiou os seus discípulos ao Pai, para que todos sejam um. Firmemente unidos na esperança que a sua ressurreição nos dá, confiamos-lhe a nossa casa comum, onde o clamor da terra e o clamor dos pobres ressoam cada vez com mais urgência. Laudate Deum. Recordou o Papa Francisco logo no início dos nossos trabalhos. Dia após dia, sentimos um apelo premente à conversão pastoral e missionária. Com efeito, a vocação da Igreja é anunciar o Evangelho não se centrando em si mesma, mas pondo-se ao serviço do amor infinito com que Deus ama o mundo. Quando lhes perguntaram o que esperam da Igreja por ocasião deste sínodo, alguns sem-abrigo que vivem perto da Praça de São Pedro responderam: amor. Este amor deve permanecer sempre o coração ardente da Igreja, o amor trinitário e eucarístico, como recordou o Papa evocando a mensagem de Santa Teresa do Menino Jesus a 15 de outubro, a meio da nossa Assembleia. É a confiança o que nos dá a audácia e a liberdade interior que experimentamos, não hesitando em exprimir livre e humildemente as nossas convergências e as nossas diferenças, os nossos desejos e as nossas interrogações, livre e humildemente. E agora? Gostaríamos que os meses que nos separam da segunda sessão, em outubro de 2024, permitam a todos participar concretamente no dinamismo de comunhão missionária indicado pela palavra ao Sínodo. Não se trata de uma questão de ideologia, mas de uma experiência enraizada na tradição apostólica. Como o Papa reiterou no início deste processo, comunhão e missão correm o risco de permanecer termos algo abstratos se não cultivarmos uma praxis eclesial que exprima a concretude da sinodalidade, promovendo o envolvimento real de todos e de cada um. Os desafios são muitos, as questões numerosas. O relatório de síntese da primeira sessão esclarecerá os pontos de acordo alcançados, destacará as questões em aberto e indicará a forma de prosseguir os trabalhos. Para progredir no seu discernimento, a Igreja precisa absolutamente de escutar todos, a começar pelos mais pobres. Isto exige, de sua parte, um caminho de conversão, que é também um caminho de louvor. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Lucas 10,21. Trata-se de escutar aqueles que não têm direito à palavra na sociedade ou que se sentem excluídos, mesmo da Igreja. Escutar as pessoas que são vítimas do racismo em todas as suas formas, especialmente, em algumas regiões, os povos indígenas cujas culturas foram desprezadas. Acima de tudo, a Igreja do nosso tempo tem o dever de escutar, em espírito de conversão, aqueles que foram vítimas de abusos cometidos por membros do corpo eclesial e de se empenhar concreta e estruturalmente para que isso não volte a acontecer. A Igreja precisa de escutar os leigos,
mulheres e homens, todos chamados à santidade em virtude da sua vocação batismal. O testemunho dos catequistas, que em muitas situações são os primeiros anunciadores do Evangelho. A simplicidade e a vivacidade das crianças, o entusiasmo dos jovens, as suas interrogações e as suas chamadas, os sonhos dos idosos, a sua sabedoria e a sua memória. A Igreja precisa de colocar-se à escuta das famílias, as suas preocupações educativas, o testemunho cristão que oferecem no mundo de hoje. Precisa de acolher as vozes daqueles que desejam se envolver em ministérios leigos ou em órgãos participativos de discernimento e de tomada de decisões. Para progredir no discernimento sinodal, a Igreja tem particular necessidade de recolher ainda mais a palavra e a experiência dos ministros ordenados. Os sacerdotes, primeiros colaboradores dos bispos, cujo ministério sacramental é indispensável à vida de todo o corpo. Os diáconos, que com o seu ministério significam a solicitude de toda a Igreja ao serviço dos mais vulneráveis. Deve também deixar-se interpelar pela voz profética da vida consagrada, sentinela vigilante dos apelos do Espírito. Precisa ainda de estar atenta a todos aqueles que não partilham a sua fé, mas que procuram a verdade, nos quais o Espírito, que a todos dá a possibilidade de se associarem a este mistério pascal por um modo só de Deus conhecido, também está presente e atua. O mundo em que vivemos, e que somos chamados a amar e a servir mesmo nas suas contradições, exige da Igreja o reforço das sinergias em todos os âmbitos da sua missão. É precisamente o caminho da sinodalidade que Deus espera da Igreja do terceiro milênio, ó Papa Francisco, 17 de outubro de 2015. Não tenhamos medo de responder a este apelo. A Virgem Maria, a primeira no caminho, nos acompanhe em nossa peregrinação. Nas alegrias e nas fadigas, ela mostra-nos o seu Filho que nos convida à confiança. É Ele, Jesus, a nossa única esperança. Cidade do Vaticano, 25 de outubro de 2023. E essa foi a carta dos participantes do Sínodo 2023. O que achou da carta? Deixe seu comentário. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com mais pessoas e divulgar essa informação com mais pessoas. Obrigado. Até a próxima. Oremos pela Igreja. Que Nossa Senhora abençoe você imensamente.